Você já se pegou rolando o feed, vendo aquela galera postando sobre viagens internacionais, o carro novo do ano ou a casa na praia e se perguntou: onde é que eu me encaixo nessa história toda? Talvez você passe noites em claro, olhando o extrato bancário tentando descobrir se está se saindo melhor ou pior que os seus amigos. Ou, quem sabe, já ouviu falar em classe média, classe alta e não faz a menor ideia do que isso significa em números reais aqui no Brasil? Pois bem, hoje eu vou puxar a cortina sobre algo que a maioria dos brasileiros desconhece completamente. Os valores de renda que separam a classe alta da média e da baixa no nosso país. E eu garanto, alguns desses números vão te chocar. Outros podem te fazer sentir muito bem com sua situação financeira, enquanto alguns podem ser aquele choque de realidade que muda sua forma de pensar sobre dinheiro para sempre. Meu nome é Júlio e eu ajudo pessoas a desvendarem o universo do enriquecimento e das finanças pessoais. Se você está cansado de adivinhar onde se encaixa financeiramente e quer saber exatamente como você se compara aos outros brasileiros, já se inscreve no canal e deixa o like se essa informação te ajudar. A distribuição de riqueza no Brasil o mata. Antes de mergulharmos nesses números que abrem os olhos, me diz uma coisa. Quando você pensa em ser rico no Brasil, o que vem à sua mente? A real é que a distribuição de riqueza no Brasil é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Fomos condicionados por filmes, redes sociais e nossas próprias suposições a pensar que a riqueza funciona de um jeito quando os números reais contam uma história completamente diferente. E entender esses números não é só para matar a curiosidade. É para te dar um mapa claro de onde você quer chegar financeiramente. Pensa assim. Quando você entende onde você está em comparação com os outros, pode tomar decisões mais inteligentes sobre seus gastos, economias e investimentos. A média versus a mediana, a distorção da riqueza. Os dados mais recentes do IBGE mostram algo que pode te surpreender. Em 2023, a renda domiciliar per capita no Brasil foi de cerca de R$ 1.893. Mas aqui é onde fica interessante e é algo que revela o quão distorcida é a distribuição de renda. Enquanto a renda mediana, o valor exato do meio da fila, é de R$ 1.250, a renda média é de R$ 1.893. Pense no que isso significa por um segundo. A média é mais de 50% maior que a mediana. É exatamente isso que acontece com a renda no Brasil. A concentração de renda no topo é tão extrema que distorce completamente as médias. Segundo os últimos dados, o 1% mais rico da população brasileira detém quase 30% de toda a riqueza nacional. Deixa eu colocar isso em perspectiva. A cada 100 lares controla quase um terço de tudo o que é valioso no país. Essa concentração de renda cria níveis distintos que separam os lares brasileiros em classes econômicas bem definidas. Então vamos detalhar exatamente qual renda por pessoa te coloca em cada classe, começando por baixo e subindo. Classe baixa, D e E. A classe baixa, que engloba as classes D e E, representam os brasileiros com os recursos mais limitados. Se a sua renda familiar por pessoa for de até R$ 706, meio salário mínimo, você está na extrema pobreza. Se a renda por pessoa vai até R$ 1.412, um salário mínimo, você está na classe baixa. A renda média para esse grupo é incrivelmente apertada. O que caracteriza a classe baixa não são apenas os números, mas as restrições que vêm com recursos limitados. Pessoas nessa categoria muitas vezes vivem contando os dias para o salário, têm pouca ou nenhuma reserva de emergência e lutam para acessar crédito. É caro ser pobre no Brasil, o que torna a subida social particularmente desafiadora. Classe média, C. Subindo a escada, chegamos à classe média ou classe C. A classe média baixa, parte da classe C, tem uma renda familiar por pessoa entre R$ 1.412 e, digamos, R$ 3.000.
Pessoas nessa categoria incluem trabalhadores qualificados, técnicos, funcionários do setor de serviços e outros que têm emprego estável, mas oportunidades limitadas de acumulação de riqueza. Eles geralmente ganham muito para se qualificarem para programas de assistência, mas não o suficiente para se sentirem financeiramente seguros. Estão presos nesse meio termo, onde precisam ser incrivelmente estratégicos em cada decisão. A verdadeira classe média-média, o coração da classe C, tem uma renda por pessoa de, digamos, R$3.001 a R$6.000. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes, porque a classe média representa o que a maioria dos brasileiros considera o padrão para o sucesso financeiro. Eles geralmente são donos das suas casas, têm planos de aposentadoria, podem pagar férias modestas e têm estabilidade. Mas mesmo aqui, ainda não são ricos o suficiente para parar de pensar em dinheiro. A classe alta, A e B. A história fica ainda mais interessante porque ainda não falamos das classes A e B. A classe média alta, classe B, é onde as coisas começam a ficar realmente diferentes. Se a sua renda familiar por pessoa está entre R$6.000 e R$23.000, parabéns! São médicos, advogados, engenheiros, gerentes de sucesso e outros profissionais que alavancaram sua educação em carreiras de alta remuneração. No entanto, muitas pessoas na classe média alta não se sentem ricas por causa da inflação de estilo de vida. À medida que suas rendas aumentaram, suas despesas também aumentaram. Essa é uma das armadilhas financeiras mais comuns. As pessoas assumem que ganhar mais dinheiro significa automaticamente ter mais dinheiro. Mas isso só é verdade se você não aumentar seus gastos proporcionalmente. A classe alta, classe A, começa com uma renda familiar por pessoa acima de R$23.000 por mês. Mas a verdadeira separação na riqueza brasileira acontece quando começamos a falar do top 1%. Para estar no 1% mais rico do Brasil, você precisa de uma renda por pessoa de cerca de R$30.000 por mês. Para estar no 0,1% mais rico, esse número salta para mais de R$140.000 por mês. O comportamento que constrói riqueza. Esteja você olhando para esses números e se sentindo encorajado com o seu progresso, ou percebendo que tem mais trabalho para fazer do que pensava, a coisa mais importante é entender que essas categorias não são destinos permanentes. As pessoas se movem entre essas classes de renda o tempo todo. E os fatores que determinam para qual direção elas se movem estão muitas vezes mais sob o controle delas do que elas imaginam. O primeiro comportamento que separa os construtores de riqueza de todos os outros é entender a diferença entre parecer rico e ser rico. Pessoas genuinamente ricas entendem o custo de oportunidade das suas compras. Quando compram algo caro, elas não estão apenas pensando se podem pagar a parcela. Elas estão pensando no que aquele dinheiro poderia ter se tornado se o tivessem investido. Então, tá aí, os números reais que definem as classes de renda no Brasil. Esteja você comemorando ou tendo uma crise existencial agora, lembre-se que essas categorias são apenas fotos de um momento, não sentenças de vida. Os ricos não chegaram lá de acidente, e você também não chegará sozinho. Se essa análise te ajudou a esclarecer onde você está e para onde quer ir, clica no botão de inscrição e confira o meu vídeo sobre os maiores erros de dinheiro que mantêm as pessoas presas na classe errada para sempre.